Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudade de vocês, quanto tempo, né? Olha só, hoje então nós vamos começar a apostilinha do terceiro bimestre, volume 3, e nós vamos lá na página 63, que é a parte de matemática. Situação de aprendizagem 1. O que fala a situação de aprendizagem 1? Atividade 1. Os números e suas diferentes representações. Os números estão em toda parte e, conforme o contexto, apresentam-se em diferentes representações. Um site publicou a seguinte notícia: robôs realizam 1,2 mil em vendas online durante as 24 horas de oferta. Reescreva esta notícia substituindo a representação do valor 1,2 mil pela sua representação equivalente até a ordem da unidade simples. Então, vai ficar assim, ó. Robôs, vou colocar aqui, ó. Robôs. Então, vai ficar assim, ó. Robôs realizam 1.200.000 em vendas online durante as 24 horas de oferta. Certo? Tudo bem? 1.2. Então, a gente reescreveu, tá? 1.2. Na pasta de receita de sua mãe, Mariana encontrou duas anotações da receita de bolo de chocolate com morango e ficou sem saber qual utilizar. Certo? Explique para Mariana se há diferença entre as duas receitas. Os números apresentados nas duas receitas têm alguma relação? Então, ó, bolo de chocolate com morango. Bolo de chocolate com morango. 5 ovos. 5 ovos. Meia xícara de açúcar. Na fração 1/2, a gente sabe que é 0,5. Se você dividir, pegar uma calculadora ou mesmo fazer aí, ó. 1 dividido por 2, como a gente faz essa conta? Ó, toda fração é uma divisão. Então, 1 dividido por 2. 1 não dá para dividir por 2, a gente coloca 0 por nossa conta e uma vírgula. Não podemos deixar essa vírgula afundar, joga uma boinha. Então, 10 na tabuada do 2 vai dar 5, porque 2 vezes 5 vai dar 10. Para chegar no 10, nada. Então, 0,5. Então, aqui, ó, meio é igual a 0,5 xícara de açúcar, que é igual a 0,5 xícara de açúcar, iguais. 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de farinha de trigo, iguais. 3 colheres de chocolate em pó, 3 colheres de chocolate em pó, ok? 3/4 de quilo de chocolate ao leite picado. 0,75 quilos de chocolate ao leite picado. Então, se a gente dividir 3 por 4, olha só. 3/4 é uma divisão de 3 dividido por 4. 3 dá para dividir por 4? Não. Coloca um 0 por nossa conta e uma vírgula. Posso deixar essa vírgula afundar? Não, joga uma boinha para ela. Então, vai ficar 30 na tabuada do 4. Vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28. Para 30, peço emprestada aqui. 8 fica 2. 8 para chegar no 10, 2. 2 para chegar no 2, nada. Colocamos outro 0 por nossa conta. Já tem a vírgula que está compensando. 20 na tabuada do 4 vai dar 5, porque 4 vezes 5 é 20. Para 20, nada. Então, ó, 3/4 deu 0,75. Então, são iguais. Uma lata de creme de leite, ok. 4/10 de quilo de morango lavado. Aqui, 2/5 de quilo de morango lavado. 2/5, vamos dividir, ó. Fazer aqui, ó. 2 dividido por 5. Coloca um 0 por nossa conta e uma vírgula, porque 2 não dá para dividir por 5. 20 na tabuada do 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, quer dizer que 2/5 é igual a 0,4. Que é igual a 0,4. Então, é o mesmo total de morangos. Meia xícara de leite, meia xícara de leite. Nós já vimos que meio aqui, ó, deu igual. Então, o leite tá igual. E uma colher de fermento, uma colher de fermento. Gente, o que mudou de uma receita para outra, né? São os mesmos ingredientes, porém, na primeira receita, alguns estão em fração. E nesse, os mesmos que estão em fração estão no código de vírgula, mas representa a mesma
coisa, né? Não existe diferença entre as duas receitas, né? Apenas uma está representada em forma fracionária e a outra no código de vírgula. Então, nós vamos colocar isso. Espera aí. Então, nós podemos colocar: não existe diferença entre as duas receitas, pois representam as mesmas quantidades, ou seja, meio é igual a 0,5, 3/4 é igual a 0,75 e 2/5 é igual a 0,4. Na primeira receita estão representados de forma fracionária e na segunda no código decimal, que é o código de vírgula, tá bom? Certo? Então, atividade 2, equivalência, né? Junte-se a um colega e analisem os 2 blocos de números, considerando os conhecimentos que já possuem. O que os números do bloco A têm em comum com o do bloco B? Bom, então vamos lá. Do bloco A, que é meio, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 10/20, 50 centésimos. Tem em comum com o bloco B: 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, 10/30, 50, 150. Certo? Se a gente analisar meio, se a gente multiplicar aqui, ó, por 2, vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Se a gente multiplicar por 3 agora a primeira fração, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Se multiplicar por 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Por 5, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Por 6, 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Por 10, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. Por 50, 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. Todas essas frações aqui, ó, são equivalentes a meio, certo? Todas elas. Então, nesse bloco A, todas as frações são equivalentes a meio. E no bloco B? Ó, se eu multiplicar aqui por 2, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Por 3, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Por 4, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 3, 12. Por 5, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Por 6, 6 vezes 1, 6. 15 vezes 6 vezes 3, 18. Por 10, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 3, 30. Por 5, 5 vezes 10, 50. E 50 vezes 3, 150. Então, nesse bloco B, todas as frações são equivalentes a quem? A 1/3, certo? Nós já vimos que para ser equivalente, nós podemos multiplicar, por exemplo, essa fração por qualquer número desde que a gente multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Então, se eu multipliquei por 2 o numerador, por 2 também o denominador, ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Quando nós multiplicamos por 3, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3, 6, para que a fração fique equivalente, tá bom? Então, ó, no bloco A, todas as frações são equivalentes a meio. No bloco B, todas as frações são equivalentes a 1/3, certo? Tudo bem? Certinho? Agora, 2.2. Usando uma calculadora, converta esses números racionais representados na forma de fração do bloco A e do bloco B para a sua representação decimal. O que eles têm em comum? Vocês podem pegar a calculadora de vocês aí e fazer essas contas, certo? Então, ó, se a gente representar aqui, ó, peguei a calculadora para vocês verem, ó. A primeira é 1 dividido por 2, vai dar 0,5, dá para ver? Então, ó, meio vai dar 0,5, que é igual. Se a gente pegar o 2 e dividir por 4, vai ser igual a meio. Então, que é igual a 2/4. Se eu pegar o 3 e dividir por 6, é igual a meio. Se a gente pegar o 4 e dividir por 8, é igual a meio. Se a gente pegar o 5 e dividir por 10, é igual a meio. Se a gente pegar o 6 e dividir por 12, é igual a meio.
Por quê? Porque todas essas frações, se eu pegar o 50 dividir por 100, é igual a meio, certo? E se a gente pegar o 10 dividir por 100, vai dar meio. Então, todas essas frações aqui, ó, deu igual a meio, certo? Tudo bem? Então, vamos colocar assim, ó. Podemos colocar assim, ó, aqui, ó. A representação decimal no bloco A corresponde a 0,5, certo? Agora, vamos fazer do bloco B? Ó, 1 dividido por 3. Dá para vocês verem quanto deu? Ó, 0,33333. Depois, 2 dividido por 3. 2 dividido por 6. Vai ser igual, ó, 0,3333 dá uma dízima periódica. 3 dividido por 9 dá igual. Se a gente pegar o 50 e dividir por 150, vai ser igual. Todos eles, então, vai dar 0,33333. Então, vamos colocar o primeiro, ó. 1/3 é igual a 0,3333. Isso vai para o infinito. Vamos colocar aqui. Então, ó, 1/3 é igual a 0,000, reticência porque deu uma dízima periódica de período 3. A representação decimal no bloco B corresponde a 0,33333. Bom, a gente sabe que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal, que não formou inteiro, né? Os quebradinhos, certo? Então, ficou dessa forma, tudo bem? Aqui nós usamos a calculadora porque ele pediu para usar a calculadora. Então, vocês pegam o celular de vocês aí também e façam esse cálculo, tá bom? Toda fração é uma divisão, então é 1 dividido por 2. Todos os outros divisão. 1 dividido por 3, certo? E assim vai. 2.3. Cláudia decidiu fazer um painel para estudar as frações equivalentes, ou seja, que equivalem à mesma quantidade. Iniciou a construção de um painel com tiras, indicando as frações meio, 1/5, 1/8, e coloriu cada uma delas. Com seu conhecimento sobre as frações, continue as divisões do painel para as demais frações. 1/3, pessoal, nós vamos ter que pegar o inteiro e dividir em quantas partes? 3 partes equivalentes, ou seja, iguaizinhas. Então, ó, tá vendo? Se era 1/3, eu dividi por 3 o meu inteiro. E aqui, então, corresponde a 1/3 de 3 partes, uma. Aqui corresponde a 1/3 de 3 partes, essa é uma. Aqui corresponde de 3 partes, ela é uma. Agora aqui, ó, 1/4. Então, ó, nós vamos dividir aqui no meio. E esse daqui nós vamos dividir exatamente no meio. E aqui exatamente no meio, ó. Então, ficaram 4 partes. De 4 partes, essa é uma. De 4 partes, essa é uma. Então, 1/4 e 1/4. Agora aqui, ó, em 6 partes, 1/6, né? Então, vou aproveitar a divisão lá de cima, de 3. E agora a gente divide ao meio aqui, ó. Então, dividimos em 6 partes iguaizinhas. Então, essa é 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 e 1/6. Agora, em 7 partes, tá? Então, em 7 partes, nós vamos dividir aqui, ó. Uma parte aqui ao meio. Agora, dividimos essa em 3 e essa daqui em 3. Então, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 1/7. Claro que na fração, tudo tem que ser dividido em partes iguaizinhas, tá? Então, aqui, ó, ficou 1/7 em cada. Aqui, 1/9. Então, ó, nós vamos pegar 1/9 aqui, ó. Aí, nós vamos dividir essa daqui em 4. E essa daqui nós vamos dividir em 4 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa daqui é 1/9, 1/9, 1/9, 1/9. Todas elas são 1/9. Certo? Dividimos o nosso inteiro em 9 partes. Agora, em 10 partes, né? Então, ó, nós vamos vir aqui, no 10, aqui. Vamos dividir em 5 essa daqui, ó.
E vamos dividir em 5 essa daqui. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa é um décimo, um décimo, um décimo, um décimo. Então, ficou assim, dividimos em 10 partes, certo? Tudo bem? Então, ao inteiro dividido em 10 partes, pegamos uma parte aqui, ó. Né? Aqui tinha que ser um pouquinho menor que essa, mas tá bom. Certo? Porque um décimo é menor que um nono, né? Então, tá bom. Aqui, ó, teria que ter ficado um pouquinho aqui menorzinha, tá? Então, tá bom. Mas é aqui a divisão que não ficou perfeitinha, né? Então, tá. 2.4. A partir do painel, teria que ter ficado assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês certinho, ó. Tá bom? De vocês fica assim, ó, bonitinho. Tá? Bom, então tá. A partir do painel que você construiu, escolha uma fração entre 1/4 e 3/4. Como você fez para encontrar esse número? Então, ó, a fração escolhida é 2/4, que é igual a meio. Meio dividido, né? 1 dividido por 2 vai dar meio. 1/4, que ele falou que tem que ser maior entre as duas, 1/4 é 0,25. E 3/4 é 75. A gente fez a conta na primeira página. Então, o meio tá aqui, né? Vou fazer uma retinha numérica, ó. 0,25 tá aqui, por exemplo. O meio mais 0,25 tá aqui. O 0,75 tá aqui. E aqui tá 1 inteiro. Então, seria... E aqui, ó, seria o 0. Certo? Então, ó, 0 mais 25 centésimos dá 0,25. Mais 25 centésimos dá meio. Mais 25 centésimos, 75. Mais 25 dá 1. Então, ó, ficaria assim. Então, é o meio, tá bom? 2.5. Explore o painel e escolha frações que representam a mesma parte do inteiro. Justifique sua escolha. Por exemplo, a gente pode pegar 1/3 e 2/6. Ó, 1/3 é igual a 2/6. Porque, ó, olha aqui a parte. De 3 partes, nós pegamos uma. De 6 partes, se a gente pegar duas, ó, dá o mesmo tamanho aqui, ó. Essa fração é igualzinha a 2/6. 1 mais 1, 2/6. Outra possibilidade. Meio é igual a 2/4, ó. Tá vendo, ó? Meio é igual a 2/4. Outra possibilidade. Meio é igual a 3/6. Meio é igual a 4/8, né? Ó, até aqui é metade, ó. Quem é essa metade? 1, 2, 3, 4/8, que é igual a 5 décimos, certo? Então, escolhemos aí 1/3 e 2/6 e vimos outras possibilidades. 2.6. As frações 2/3 e 8x são equivalentes. Determine o valor de x para que essa afirmação seja verdadeira. Ó, 2/3 é igual a 8. Quem tem que ser o x aqui, ó? Eu vou pensar aqui assim. Quem eu multiplico por 2 para dar 8? Ah, muito bem. O 4, 2 vezes 4, 8. Se a gente multiplicou por 4 o numerador, a gente tem que multiplicar por 4 o denominador. Então, 3 vezes 4, 12. Então, o x tem que ser igual a 12 para que as frações sejam equivalentes. Certo? Tudo bem? 2.7. Para cada fração dada, encontre 3 frações equivalentes. Junte-se com um colega e encontre uma maneira eficiente para escrever as frações. Ó, vou fazer aqui a A. 4/5 eu posso multiplicar aqui por 2. 4 vezes 2, a gente sabe que para encontrar frações equivalentes, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, ó, se a gente multiplica, eu vou fazer em cada uma só um, que o espaço é pequeno, tá? E vou falar mais duas. 2 vezes 4, 8. Se eu multipliquei por 2 o numerador, tem que multiplicar aqui também o denominador. 2 vezes 5, 10. Achamos uma fração equivalente. Se fosse por 3, tá? Agora por 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15.
Se fosse por 10, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 5, por 10, né? 10 vezes 4, 40. 10 vezes 5, 50. Então, ó, nós vimos 3 frações equivalentes a 4 quintos, tá bom? Agora aqui, no 2 terços, B. Pode ser por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Pode ser por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, ó, se eu multipliquei por 2 o numerador, eu multiplico também o denominador. Se eu multipliquei por 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Agora, fala um outro número. Ah, muito bem. Se fosse 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Todas essas frações são equivalentes a 2 terços, tá bom? Aqui, se eu simplificar o zero, vai dar 12 18avos. É como se eu estivesse dividindo por 10. 120 dividido por 10 dá 12. 180 dividido por 10 deu 18, tá? Poderia dividir por 2. Dividir por 2. Então, se eu dividisse por 2, o que iríamos encontrar? 120 dividido por 2 dá 60. 180 dividido por 2 dá 90. Se a gente cancelar o zero aqui, vai dar 6 nonos. Também são frações. Todas essas frações são equivalentes, tá? E a última aí, que é 78 16avos. Vou fazer aqui, ó. 78 16avos. Posso multiplicar por 2, numerador e denominador. Vai dar quanto? 156. 16 vezes 2, 32. Certo? E assim a gente pode fazer dividido por 2. Dividido por 2, 78 dividido por 2, vamos ver quanto. Dá 39 se eu dividir por 2. Se eu dividir por 2 o 16, vai dar 8. Então, já achamos 3 frações equivalentes, tá? Localize as frações a seguir na reta numérica. 2 quintos, 1 quarto, 3 sextos, 3 quartos, 5 décimos. Explique como você fez para localizá-las. Fizemos uma retinha, tá? Vou marcar o início como 0, tá bom? E aí, nós vamos fazer assim, ó. 2 dividido por 5, quanto dá? Ó, eu fiz aqui 0 e aqui eu vou marcar o ponto 1, tá? E aqui eu vou marcar 0,1, 0,2, 0,3. Porque de 0 até 1, nós temos os centímetros, né? No caso não é centímetro. Se a gente dividir 1 por 10, vai dar 1 décimo. Né? Cada parte dessa, então, vai ser 1 décimo. Então, 1 décimo mais 1 décimo, 2 décimos. 1 décimo mais 1 décimo, 3 décimos. 1 décimo mais 1 décimo, 4 décimos. Então, próximo, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos. Certo? Agora, nós vamos fazer a divisão. Eu vou usar a calculadora com vocês para vocês dividirem, ó. Então, olha só. 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 vai ser igual, olha só, isso aqui é o 0,4. Agora, 1 dividido por 4, nós já fizemos, vai dar 0,25. 1 dividido por 4 vai dar 0,25. 3 dividido por 6 vai dar meio, a gente já fez também. 3 dividido por 6 vai dar meio. 3 quartos a gente já fez também, deu 0,75, né? 3 dividido por 4 vai dar 0,75. E 5 dividido por 10 vai dar meio também. 5 dividido por 10 vai dar meio também. E aí, nós vamos colocar aqui na reta numérica, olha só. 2 quartos, 2 quintos é igual a 0,4. Então, ó, vai ficar aqui, ó. 2 quintos é igual a 0,4, que é aqui. 0,25 é 1 quarto. Então, ó, se aqui tá 0,2, aqui 0,3, o 0,25 tá aqui no meio, que é igual a 1,4. Forma fracionária e código de vírgula, tá bom? O código de vírgula na reta numérica dá pra gente perceber melhor. 3 sextos vai ser meio, então 3 sextos é igual a 5 décimos, que é igual a meio, certo?
Eu coloquei aqui com caneta azul para a gente visualizar melhor, tá bom? E o 0,75. Se o 0,7 está aqui, 0,8 está aqui, então, ou seja, 7 décimos e 8 décimos, o 0,75 está aqui no meio, né? Então, quer dizer que 0,75 é 3 quartos, que é igual a 0,75. Então, tá aqui esse daqui, esse aqui é o meio, esse daqui é o 1 quarto, 0,25, e esse daqui, 0,4, que é o 2 quintos, e aqui o 0,75. Ficou assim a nossa reta numérica, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida me manda no particular, tá bom? No PV, estou à disposição. Terminamos por aqui, um beijo no coração, saudades de vocês. Bye, bye, tchau, tchau.